E hoje eu vim aqui para falar de enxaqueca. Você sabe do que eu estou falando? Você tem enxaqueca? Você sofre com isso? Você conhece alguém que sofre com isso? E enxaqueca é diferente de dor de cabeça. Quem tem os dois ou já teve os dois sabe muito bem a diferença entre uma crise de dor de cabeça ou de cefaleia e uma crise de enxaqueca. Eu vou diferenciar um pouquinho as duas coisas. Existem dois momentos, basicamente, vocês vão ouvir eu falar muito a respeito disso e isso é muito importante, gravem isso. Existem dois momentos onde todos os sintomas, sejam físicos ou emocionais, eles tendem a aparecer. Ou eles aparecem quando eu entro numa guerra, quando eu me deparo com uma preocupação, com algum aspecto que me tira do sério, ou eles vão aparecer no momento em que eu relaxo, quando eu supero aquela situação. E é aí o que vai diferenciar basicamente uma dor de cabeça, uma cefaleia, que é muito mais comum numa fase de guerra. Então, quando eu estou preocupado, quando eu estou estressado, quando eu estou no meio daquela turbulência, aí de repente vem a crise de dor de cabeça, que vai aliviando também naturalmente conforme eu saio daquela situação. E a enxaqueca, que quem tem ou quem já teve sabe do que eu estou falando, ela vai aparecer não no momento do estresse, ela vai aparecer depois do estresse. Talvez no finalzinho do estresse, quando a gente já está se encaminhando para o relaxamento, ela começa a dar os seus sinais. E aí depois ela vem com tudo. E a enxaqueca, ela normalmente vem associado a náusea, vômito, muitas vezes uma visão turva, tontura, entre outras sensações. O que acontece é o seguinte, a enxaqueca é provocada por um acúmulo de líquido intracraniano. E isso, num outro vídeo falando sobre medicina germânica, eu vou explicar um pouco mais a fundo para vocês. E esse acúmulo de líquido intracraniano, e é natural que isso aconteça, é assim que funciona biologicamente falando, esse líquido intracraniano aumenta a pressão intracraniana. E o aumento dessa pressão, dependendo de onde tiver esse acúmulo, vai pressionar o cérebro. E dependendo de onde esse ponto for pressionado, naturalmente a gente vai ter uma sensação associada àquilo. Tá, mas e aí, Ricardo, o que eu faço? Uma sugestão simples, muito eficaz para a maioria das crises de enxaqueca. E aí é claro que não precisa esperar a crise tomar conta de você, mas também vale a pena. Compressa de gelo. Compressa de gelo. E não só uma toalhinha gelada, que é muito comum também eu ver as pessoas fazerem. Pega lá o gelo como se fosse para um entorse de tornozelo, pega um gelo, coloca um pouquinho de água, quebra esse gelo ali e aí vai lá e coloca na região acometida. Se é uma dor mais frontal, se é parietal, se é occipital, evita colocar essa compressa de gelo na região da nuca. Coloca ela diretamente no local da lesão. E isso vai ajudar a drenar esse edema. Drenando esse edema, diminui a pressão intracraniana e diminui a sensação de dor de cabeça. Claro que em casos extremos, a medicação acaba se fazendo necessária, mas para pensar. Se é uma enxaqueca, provavelmente é pós-guerra. Se é pós-guerra, é bom, o corpo está se reorganizando, ele está se reestruturando e é assim que funciona. E aí a gente entra com uma estratégia mais adequada para poder não simplesmente cortar esse processo, porque isso atrapalha esse processo de reparação do tecido e do organismo, mas sim como uma forma da gente amenizar essas consequências, amenizar essas respostas que o corpo está dando e aí sim favorecer esse processo de ser finalizado. Normalmente a gente vai pensar em estresses, em preocupações, e a enxaqueca vai vir depois do estresse. Bom, se isso faz sentido para você, se isso pode de alguma forma te ajudar ou ajudar alguém, curta, compartilhe o vídeo, me ajude a espalhar essa ideia, esse conhecimento, isso faz parte da minha missão e a gente se vê no próximo vídeo.